De todas as novas funcionalidades do Illustrator 2022, uma disparado ganhou um lugar no nosso coração. Eu tô falando do novo painel de 3D e materiais que abre muitas possibilidades criativas e que a gente vai ver em profundidade no tutorial de hoje. Vem comigo! Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Hoje a gente vai falar sobre o novo painel de 3D e materiais. Se você já é uma pessoa que trabalha com Illustrator ou se você já acompanha a gente aqui há algum tempo, você sabe que o Illustrator já tinha funções de 3D, de rotação, de isometria, mas agora essas funções ganharam um painel exclusivo com direito a uma galeria de materiais incrível vinda diretamente do primo 3D do Illustrator, o Substance. Então vamos lá, pessoal, para começo de conversa, onde é que vocês vão achar esse novo painel de 3D e materiais? A gente vai encontrar ele em dois lugares diferentes. Você pode vir aqui em janela e pedir para abrir 3D e materiais, e ele vai se abrir. Ou, se você quiser, pode vir aqui também pelo menu Efeito, 3D e materiais, e aí aqui pelo efeito é onde a gente encontrava antigamente os efeitos de 3D, que ainda podem ser acessados aqui na base da nossa lista 3D clássica. E a gente encontra a extrusão, a revolução e o girar, todos na sua forma tradicional. E a diferença desses dois caminhos é que agora o painel de 3D virou realmente um painel independente, o que não acontecia antes. A gente abria uma janela de edição de efeito, essa é a principal diferença, que a gente pode acessar por aqui, então acho que é mais fácil você vir aqui pelo caminho da janela. Dando uma visão geral, a gente vai ter três abas macro aqui em cima: objeto, materiais e iluminação. Na aba de objeto, você vai ter todas as funções de extrusão e de modificação do seu objeto vetorial. Na aba de materiais, você vai ter a customização dos materiais, a gente vai ver tudo isso aqui com detalhes nesse tutorial. E na aba de iluminação, você vai controlar as condições de luz do seu desenho. Então vamos lá começar aqui no menu objeto, e eu vou pegar a ferramenta elipse e vou desenhar aqui um círculo, tá? Vamos inverter para a gente ter apenas preenchimento. Isso é uma coisa importante quando a gente trabalha com extrusão. Eu não gosto de colocar contorno porque sempre dá uma bugada. Tenho aqui a minha elipse, eu tenho 4 tipos de 3D que eu posso fazer, sendo que eu tenho uma nova forma, que é o inflar, que não existia antes. Então vamos começar aqui pelo plano. Se você escolhe o modo plano, você vai poder aplicar distorção nesse objeto, mas ele não vai ganhar volume, como vocês estão podendo observar aqui. No segundo menu, que é o extrusão, você vai abrir aqui uma série de possibilidades muito parecidas com o que a gente já tinha na versão clássica. Então você pode escolher a profundidade, quanto maior a profundidade, mais ele vai extrudar. Novamente, não sei se esse verbo existe, já falei isso aqui antes. Você vai ter a opção de bisel, que é a aplicação de chanfros nessa forma. Então você ativando isso daqui, ó, você pode escolher o tipo de chanfro que ele vai ter, a largura, a altura e por aí vai. Vou desligar isso aqui por agora. E na rotação, você vai poder girar esse objeto tridimensionalmente no nosso espaço. Você pode fazer essa rotação tanto por aqui, por esses menus, quanto por esse menuzinho do próprio objeto. Isso daqui é uma das novidades. A gente não tinha essa possibilidade de girar o objeto. Na verdade, você nem conseguia selecionar esse objeto na forma antiga, né? Porque o painel ele realmente travava a edição e você precisava fazer tudo dentro do painel e olhando o que acontecia enquanto você alterava o objeto lá dentro. No menu de revolução, a gente vai ter a possibilidade de criar alguns sólidos como as esferas, por exemplo, o donut. Então eu estou criando aqui esse círculo e quando eu venho e peço para fazer a revolução, ele vai criar uma forma que nasce do giro, da revolução desse objeto original, tá bom? Novamente, a gente vai ter possibilidades aqui do deslocamento, que é o tamanho desse anel que esse objeto vai ter aqui no meio. Se você quiser fazer uma esfera, tem que ser, como eu disse, pelo caminho de revolução. A dica para você fazer a esfera é você desenhar um semicírculo, e aí eu tô fazendo aqui bem rapidinho, ó, um semicírculo, e você vai mandar esse semicírculo girar e ele vai dar origem a uma esfera, tá?
desse jeito aqui. E você vai ter as mesmas configurações de rotação que a gente já viu nos outros objetos, tá? No quarto e novo menu de inflar, a gente vai ter a possibilidade de encher o objeto como se ele fosse uma bola de gás. Aqui no Rio de Janeiro se fala bola de gás ou bexiga, dependendo da sua cidade. Então, tô com o objeto selecionado para poder, inclusive, habilitar as opções aqui. Vou mandar inflar e aí ele vai encher o objeto, tá vendo? Como se ele recebesse uma injeção de ar, ele se expande e a gente vai poder mexer na profundidade, no volume. Se você quiser engrossar isso daqui, é uma dica, você pode adicionar um contorno, porque você vai ter uma forma original mais gordinha que vai ficar mais robusta também depois do efeito aplicado. Então coloquei aqui um contorno de 4, ó, surgiu aqui um probleminha, mas isso aqui a gente resolve com edição de nó. Então o inflar se trata disso daqui. Vou deixar a parte de materiais por último, vou pular aqui para iluminação para a gente ver como que a gente pode mudar os parâmetros. Então ele vem com uma definição de luz padrão, eu posso aplicar uma luz difusa e aí observar como que isso aqui acontece. Se você estiver querendo simular um material, por exemplo, borracha, que não vai ser tão refletivo, você vai poder usar. Você pode escolher uma luz superior ou uma luz aqui da direita, que vai ficar bem marcada. Essas configurações de bem marcado ou pouco marcado, você também vai poder mexer aqui nos parâmetros de baixo. Então, eu posso aumentar a intensidade dessa luz ou diminuir. Eu posso girar essa luz, ó, e aí eu tô fazendo bem devagarinho, espero que esteja aparecendo aí para vocês, ó, como se eu tivesse com a minha fonte de luz rodando em volta do meu objeto. Eu posso escolher a altura que essa luz vai estar em relação a esse objeto e eu posso escolher a suavidade. Tudo isso vai mudando a cara do meu objeto de acordo com a história que eu criei para essa ilustração, para esse objeto daqui. Você também pode ativar aqui embaixo o menu de sombras. Ele vai criar uma sombra projetada que também vai ser totalmente customizável. Ela vai poder estar bem distante do objeto ou estar bem perto. Você pode escolher a configuração de bordas da sombra. E uma dica super importante para vocês trabalharem com essa aba de 3D é que vocês venham aqui, antes de tudo, em efeito, configurações de efeito de rasterização do documento e peçam para que a resolução seja alta. Isso é super importante para você ter uma visualização boa dos seus efeitos, porque esses efeitos são efeitos de base raster. Isso significa que eles estão baseados em imagem, vocês vão precisar de resolução para que o resultado seja bom no fim de tudo. Com relação à qualidade também, é importante falar que a gente tem essa predefinição aqui do lado, que é onde você manda renderizar esse objeto. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo um preview e quando você manda renderizar, ele vai trazer uma visualização com a qualidade final que isso daqui vai ter, um visual final do objeto. E bom, vamos para a terceira e última parte, que é a parte mais esperada, que é a seção de materiais. Agora a gente tem aqui uma galeria de materiais que ele busca direto do Substance e que vão simular texturas do dia a dia de materiais reais. A gente tem aqui opções de dunas de areia, por exemplo. Basta você selecionar o seu objeto e aplicar, que ele vai aplicar aqui a textura para você. Vamos escolher uma outra opção aqui, por exemplo, de pintura de mármore, tá? Vamos fazer uma bola como se fosse uma bola de mármore. E aí olha que bonito, ó. Ele aplica aqui no material. Vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades do material. Você pode escolher a resolução que está sendo aplicada nele. E aí ele inclusive te avisa o que eu já avisei lá no início do tutorial, que a qualidade depende também daquela resolução que você definiu lá no configurações de efeitos aqui em cima. Você pode escolher a cor disso daqui, então dá para trocar de repente pela cor do cliente. Vamos supor que você está trabalhando com uma paleta de cores, né, definida, você queira simular algum material, você pode mudar essa cor aqui e ele vai aplicar para você. Você pode escolher a aspereza de pintura e aí, gente, as configurações disso aqui vão mudar de acordo com o material. Vai ter coisa, por exemplo, a areia não tem aspereza de pintura, mas vai ter outras configurações aqui para você poder escolher. E além das propriedades do material, você vai poder escolher parâmetros técnicos como a luminosidade, que eu acabei de aumentar, o contraste e por aí vai. Se eu quiser tirar esse efeito daquela esfera, é só eu vir aqui nesse sinalzinho aqui de proibido e ele vai voltar para o que estava antes. Vamos brincar com mais um material aqui, ouro, para a gente atrair a riqueza para nossa vida.
então ele vai aplicar. E aí, como eu falei pra vocês, mudam aqui as configurações de acordo com o material, ó, resistência de micropontos, aspereza, por aí vai, tá? Vale a pena olhar como que isso daqui varia de material para material. E aí a coisa muito legal, que você não precisa ficar restrito a esses materiais daqui que a gente tem, tá? Então a gente pode vir aqui e pedir para encontrar mais materiais nos ativos do Substance 3D. Isso daqui, assim, se animem, mas não se animem demais, porque essa função aqui vai te levar para a galeria do Substance, a gente vai dar um pulo lá. E aí aqui dentro dessa galeria, maravilhosamente, você vai ter várias opções de textura e também de modelos. Igual a gente tinha no Dimension, que você tinha mockup de coisas, você vai ter isso aqui dentro também. Você pode entrar numa dessas categorias aqui e aí você vai ter acesso a um menu de vários tipos de material, ó. Vamos vir aqui, por exemplo, em Organic. E aí olha que incrível, tem textura de ovo, textura de pele de abacate, da casca do abacate, né? Bambu, tem umas coisas marcadas como conteúdo sensível, né? Que é sangue humano, então enfim, você só consegue ver se você clicar e ele vai abrir o preview aqui para você. E aí, por que eu falei se animem, mas não se animem demais? Porque essas amostras aqui você só vai conseguir usar dentro do Illustrator se você for um assinante do Substance. E o Substance, ele não tá normalmente incluído dentro daquele pacotão mais completo. Você precisa assinar à parte. Mas nem tudo está perdido, porque se a gente não pode acessar as amostras do Substance, a gente pode acessar as amostras da comunidade, que são os materiais que a galera que usa o programa criou e disponibilizou para todo mundo poder usar. E aí pronto, ó, tô aqui na aba dos materiais da comunidade, também é bem completo, também é muito bem feito, então dá pra gente aproveitar bastante coisa daqui. E como que eu vou levar isso daqui para dentro do meu computador? Você vai escolher o que você quer, ou aqui da galeria, ou vindo aqui em cima na busca, vai pedir para baixar aqui no íconezinho, e aí depois que você baixar, você vai vir aqui nesse ícone de adicionar e vai pedir onde você baixou, né, lá no teu computador para trazer para cá. Eu trouxe para cá 3 materiais que eu baixei daquela galeria. Um é a grama, e a grama é bem interessante, porque ela entra assim desse jeito, parece até que alguém fez um embrulho de capim, né, tipo todo embrulhado aqui na esfera. Mas você pode mudar essa forma de aplicação vindo aqui na rotação, que é um menu específico aqui da grama, tá? Então ele entra aqui na rotação. Você pode mudar também o deslocamento e você pode mudar a densidade. Quanto maior a densidade, menor o tamanho dessa folhinha aplicada. Mesma coisa com a textura de oncinha, que ele entrou gigante, tá vendo? Aí eu vou colocar uma densidade bem alta e ele vai começar a trazer, né, a forma da mancha, da textura, né, de uma maneira melhor. E eu trouxe pra cá também a textura de metal enferrujado. Parece até aquela textura de chão de ônibus, né? Comenta aqui se você também, assim como eu, é uma pessoa pobre que anda de ônibus. Aumentando a densidade, ele vai aplicar menorzinho. Se você quiser excluir alguma dessas texturas aqui, é só você selecionar o que você quer deletar e vir aqui e mandar excluir na lixeirinha. Pra gente finalizar, quero mostrar pra vocês algumas coisas, algumas variações que eu fiz aqui. No caso da palavra, eu apliquei o efeito de inflar e eu trabalhei com a textura de couro fino, trabalhando com a iluminação para poder criar esse visual meio estofado aqui, né? Parecendo, sei lá, uma almofada de couro. Trabalhei com tipografia aqui, aplicando o efeito da grama e o efeito da oncinha. Para isso eu digitei uma letra e aí eu vim nas bordas dessa letra. Isso aqui é um macete que eu faço sempre que eu preciso criar uma textura de pelúcia, alguma coisa. Eu vim com a ferramenta lápis, escolhi o perfil que começa grossinho e termina fino, com um traçado mais robusto aqui de 4 pontos, e aí vim desenhando por toda a borda aqui da minha letra, tá? Em seguida eu selecionei todos esses traçados, vim aqui em objeto, pedi para contornar traçado, para poder converter isso daqui em objeto, e soldei com a minha letra de base. Assim eu consegui fazer uma letra que fosse naturalmente áspera nas suas bordas. E aí eu fiz isso para poder aplicar o efeito da grama e parecer não ficar tão certinho, para ele poder extrapolar os limites, como se essa letra fosse realmente cortada ali, alguém cortou um pedaço de terra e plantou grama ali e cresceu. Por baixo eu coloquei uma textura de chão, de terra, que eu peguei da internet. E aqui do lado a mesma coisa, eu mudei só a cor do fundo e a letra é a mesma com a textura
do leopardo, da oncinha aplicada. Antes da gente fechar, é importante vocês saberem que, como eu disse no início, isso daqui é um efeito de base raster. Então, se você vier aqui em objeto e pedir para expandir a aparência, ele vai gerar uma imagem em RGB. Tá? Então, assim, não é possível isso daqui virar um vetor, porque ele tá baseado em imagem para fazer essas texturas acontecerem. E é isso, gente. Isso era o que a gente tinha para saber, essa geralzona que a gente deu aqui nesse painel. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui para mim se você quiser ver mais tutoriais com essa ferramenta, ver essa ferramenta em ação, criar composições usando objetos 3D. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tutorial explorando mais possibilidades dessa ferramenta, deixa aqui o seu comentário. Comenta também se você é uma pessoa que trabalhava com 3D fora do Illustrator. Deixa pra gente a sua opinião sobre esse novo painel. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!